e ele gostou da minha iniciativa e acabou me colocando para cobrir 9 férias dos auxiliares de radiologia, o famoso Câmara Escura na CDPI. Então lá foi minha porta de entrada, onde eu já estava cursando o curso técnico, e assim que me formei, tive a oportunidade de migrar para ressonância magnética, onde fiz a primeira capacitação, e chegou o PET-CT lá também, e eu fui trabalhar no PET-CT. Então a minha história começou como auxiliar, finalizei agora o curso de tecnólogo, já numa segunda tentativa, mas graças a Deus eu estou formado no curso de tecnólogo, e agora é definir qual pós eu vou estar fazendo para estar avançando aí na parte educacional. Nós estamos sem áudio ou eu que não estou ouvindo vocês? Não, estamos com áudio. Tá todo mundo escutando. É que você saiu e entrou de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, agora talvez ela escute. Pode continuar, por favor. Posso continuar? Pode. Sim, então hoje eu participo de um grupo de GT de trabalho de radiações ionizantes, lá da Fundacentro, em São Paulo, né, do Ministério da Saúde. Estou aqui no Hospital de Campanha, sou também do Moacir do Carmo, fui ex-presidente da associação aqui do estado do Rio de Janeiro, da Proterge, atual presidente agora do Conselho de Radiologia, e tive algumas participações em alguns eventos que foram bem marcantes, como a Jornada Paulista de Radiologia, JPR, que é conhecida, a Jornada Gaúcha de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, participei como palestrante e como coordenador. Também participei do conselho como palestrante do Congresso Nacional de Técnicos, Tecnólogos, organizado pelo Conselho Nacional. E eventos internacionais, participei da LATA no México e no Chile, e no Congresso das Três Fronteiras no Paraguai, onde envolve Brasil, Paraguai e a Argentina. Participei também da JPR Internacional. Então, essa é a base aqui do meu currículo, enfim, onde envolve um pouco da minha parte educacional e como palestrante, tá? E como político da categoria, né? Então eu vou já abrir aí para a gente dar andamento, poder avançar, porque pode surgir algum imprevisto aqui, eu tenho que me ausentar. Tá certo. Sim, a gente fez um roteirinho, né? Que até tá com o Marcelo. De repente é interessante, né? A gente deixar o roteiro aí também para a gente, pode deixar, né? Então, pode deixar. Que acho que ajuda, né? Para a gente sim. também ser pontual, né? Perfeito. Então, assim, o conselho é algo muito interessante, né? Porque no primeiro momento, os profissionais confundem muito o conselho com a atividade do sindicato, com a atividade da associação. Então, o conselho, ela é uma autarquia pública da administração indireta, onde esse recurso ele não vem do governo, por isso da administração pública indireta, e nós sobrevivemos com as nossas próprias anuidades, né? Então, todas as contribuições que são feitas através de anuidade, multas, emolumentos, como taxa de credenciais, tudo isso faz parte da fonte de recurso do Conselho de Radiologia. E esse recurso ele é aplicado para fiscalização, para pagamento de funcionários, para verbas indenizatórias dos conselheiros e membros de comissão. Nós temos hoje 42 funcionários no Conselho, entre funcionários da sede, das delegacias, temos 2 veículos, né? Então, o Conselho hoje tem um custo muito alto. O interessante do Conselho de Radiologia, não só do Conselho de Radiologia, mas de qualquer conselho, é que uma profissão regulamentada você precisa ser formado, né, para estar ingressando naquela área. E eu sempre faço um comentário muito interessante, porque o que precisa de uma pessoa para trabalhar como garçom? Eu mesmo, numa fase da minha vida, eu acabei sendo garçom. O que ela precisa para ser atendente, trabalhar na recepção, né? Uma pessoa que pegue uma dessas pessoas com boa vontade, pode dar um treinamento e essas pessoas ingressarem nessa atividade. Nas profissões regulamentadas é diferente, você precisa ir para um curso, esse curso ser credenciado e você dar a entrada no conselho para ter autorização para trabalhar. Então, as profissões que possuem um conselho,
elas são profissões que o governo federal entende que são profissões importantes que necessitam do poder fiscalizatório porque colocam em risco a sociedade. Então, a função principal do Conselho é fiscalizar a atividade profissional, garantindo com que a sociedade seja tratada por profissionais capacitados. A gente pode fazer aí um paralelo com o Detran, né? O Detran faz um papel muito parecido com o Conselho. Ele recebe das autoescolas os alunos preparados com a sua habilitação e depois eles entregam a sua habilitação de veicular e depois fiscalizam se esses profissionais que estão dirigindo são habilitados. Então, é muito similar. E aí é bem interessante que a gente pode perguntar se o Detran traz algum tipo de benefício para a sociedade, para o profissional, né, ou para a sociedade, e a gente faria esse mesmo paralelo com o Conselho, né? O Conselho traz que tipo de benefício para o profissional, para a sociedade? E assim, eu apontaria alguns, né? Por exemplo, o Detran, quando ele aplica uma lei que vem do Conatran, na verdade, de velocidade, ela preserva vidas, né? Onde tem os radares de 60, 80 quilômetros. Quando o Conatran estabelece que o motorista tem que usar o cinto de segurança, ele também preserva vidas. Quando tem a lei que foi criada com relação à lei seca, também preserva vidas. E da mesma forma isso acontece nas profissões regulamentadas. Quando se cria uma resolução com todo o amparado de trazer segurança, tanto primeiramente para a sociedade, porque em qualquer momento nós podemos estar na posição de paciente no hospital e termos a segurança que aquele profissional que vai estar executando as técnicas radiológicas, ele é um profissional habilitado, com competência para desenvolver essa atividade, ela é fundamental, né? Então, essa aí a gente já consegue demonstrar para vocês a importância do Conselho, onde adentra nos hospitais e clínicas e até mesmo nas indústrias, onde tem equipamentos com radiação ionizante que estão dentro das nossas competências, e vamos lá e exercemos o nosso poder de polícia, verificando se aquele profissional que está lá, ele é apto para a aplicação das técnicas radiológicas, tá? Então, essas são, assim, as principais funções do Conselho. O que nós temos feito diferente na nossa gestão? A gente tem procurado ir além. Desenvolvemos uma campanha de regulação salarial, que seria uma atividade principal do sindicato, mas nós fomos lá e entramos nessa campanha. Conseguimos com isso avançar em muitos hospitais no estado do Rio de Janeiro com relação ao piso salarial. Fizemos algumas ações junto com o deputado Carlos Mink, com a comissão da LERJ do Cumpra-se, onde identificamos muitos equipamentos parados em alguns locais, condições de trabalho, dormitórios em péssimas condições. Então, nós conseguimos, nessa gestão, ir além. Fizemos, até agora, 6 matérias de imprensa bem significativas, algumas na Globo, algumas no SBT, algumas em outras emissoras, e isso vem de forma sistemática, fazendo com que o Conselho seja lembrado por essas emissoras e pela sociedade. Esse ano também desenvolvemos uma atividade muito interessante. Ano passado, na verdade, foi a comemoração do mês da radiologia, onde nós fizemos um evento na LERJ, para que lá na LERJ todos os parlamentares pudessem ter conhecimento da nossa atividade, e isso também é uma forma de trazer valorização para a nossa profissão. Nós sempre procuramos trabalhar com a nomenclatura de Conselho de Radiologia, de auxiliares técnicos e tecnólogos, até porque, embora a Lei 7394 ela tenha uma fundamentação da criação do técnico em radiologia, o tecnólogo tem todo o amparado pelas resoluções CONTER de estar sendo citado em todas as nossas matérias. Temos uma lei que está em atualização, que é o projeto de lei 3661, tramita em Brasília ainda, com a inserção do tecnólogo, que vai trazer uma força muito importante para nós que somos tecnólogos, né? E isso a gente tem acompanhado de perto, desde o início da primeira audiência pública em Brasília,
eu tenho acompanhado esse trabalho e a gente tem grande possibilidade de que isso saia em breve, trazendo aí um amparato bem interessante para os tecnólogos em radiologia, tá? Tem um tema aqui bem interessante, que ele fala sobre a importância do estágio, né, para o tecnólogo. Ano passado nós tivemos uma reunião ano retrasado, tivemos uma reunião com todos os coordenadores, né, das universidades e faculdades aqui do estado do Rio de Janeiro. E a Unigran Rio apresentou uma estrutura muito interessante, onde o tecnólogo ele passaria por mais de uma modalidade no estágio. Isso é fundamental para a preparação desse tecnólogo, que, ao meu ver, deve ser um profissional diferenciado para ocupar o mercado de trabalho. O tecnólogo tem que ter uma visão bem ampla, né? Além da parte operacional. Temos a parte de gestão, a parte de coordenação de call center. Quer dizer, tem uma infinitude de atuação para o tecnólogo, para além daquelas que a gente já consegue ver superficialmente. Um amigo, numa apresentação, ele fez um comentário muito interessante. Quando a gente abre a bica, a gente vê água saindo, né, dessa bica. Mas por trás dessa bica existe uma represa. E essa represa, ela é um manancial de águas. Então, para o tecnólogo, tem uma infinitude de possibilidades de gestão e vocês não podem ficar presos apenas 24 horas semanais, tá? Isso é um detalhe. Temos muito cargo de gestão, cargos importantes que precisam ser ocupados pelos nossos profissionais que não se detêm às 24 horas. Em compensação, o salário, ele é um salário melhor, tá? Então, fica aqui essa dica para que vocês não se prendam a essa parte apenas das 24 horas, porque existem infinitas possibilidades de gestão e nós precisamos estar ocupando essas áreas, porque só assim nós seremos lembrados com muito mais intensidade, tá? Já falei aqui dessa possibilidade, né, da Unigran Rio, de ter mais de uma possibilidade lá de estágio, de áreas de atuação. Isso é muito importante e a gente entende que deveria até ser aplicados em todas as universidades, e a Unigran Rio, ela trouxe essa inovação, e aqui ficou os meus parabéns, tá? Então, o estágio hoje ele está suspenso para a maioria das categorias por conta dessa pandemia, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui no hospital, nós temos 112 leitos aqui na ala que eu estou, na ala A da enfermaria, e 83 leitos de CTI. Parte desses leitos estão ocupados. Então, a responsabilidade de termos aqui um estagiário que pudesse vir a estar contaminado e ter um falecimento com relação ao Covid é muito complicado. Isso não é um vírus comum, né? Um vírus que o mundo inteiro ainda não sabe como lidar. Então, por isso, a decisão, eu acho que está com uma decisão muito sábia aqui do Ministério da Educação de estar vetando a maioria dos estágios. A gente sabe que isso já vai equilibrar e vocês em breve já estarão estagiando e tudo voltará ao normal, já em breve, tá? O Conselho tem se posicionado de uma forma bem técnica com relação à pandemia, né? Nós temos um grupo de controle do Covid, onde hoje nós temos aproximadamente, nessa segunda atualização, 120 profissionais contaminados com 5 falecimentos, tá? Criamos um grupo no primeiro momento com vários profissionais em vários pontos importantes do estado do Rio de Janeiro, em vários municípios, e esses profissionais nos traziam a informação. E aí agora, na semana passada, nós criamos uma portaria onde traz a responsabilidade para o SATER, para o nosso supervisor, nos fornecer essa informação de todos aqueles profissionais que estão debaixo da sua guarda. Com essa ação, a gente acredita que teremos um controle maior desses profissionais que estão infectados e estão tendo problema de saúde. Infelizmente, nós tivemos a nossa solicitação negada à Justiça. Entramos com uma ação civil pública contra o Estado e contra a Prefeitura, solicitando que todos os profissionais de grupo de risco pudessem ser afastados, solicitando EPIs para todos os profissionais e testes para todos os profissionais que estavam na linha de frente. Tivemos essa solicitação negada, alegando à Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro que não é competência do Ministério do Trabalho legislar contra os servidores. Então, a gente está encontrando aí o caminho para darmos andamento
nessa temática, tá? O estudo, ele é muito importante, tá? Então, eu sugiro a vocês que não parem, né? Nós demos um avanço incrível na questão do ensino à distância nessa pandemia. Temos muitas possibilidades, muitas lives acontecendo, muitos cursos à distância. Então, vocês que estão mantendo ainda a matrícula de vocês ativa na faculdade, vocês vão sair na frente daqueles alunos que estão aguardando parar essa pandemia. E manter a educação continuada, ela é super importante, né? Temos muitas frentes. Não parem aqui com a sua graduação, busquem a pós-graduação, com mestrado e doutorado, e vamos avançar, tá bom? Se tiver aqui alguma dúvida, como é que eu faço para ver as perguntas que ele tinha me explicado aqui no ladinho, né, na setinha? Cadê minha ajuda dos moderadores? Vamos avançar. Eu não tô te ouvindo. Na aba do seu lado direito, na aba inferior. Eu vi. Tem 15 tem uma perguntas. aba. Né? Vocês querem me passar as perguntas? Você tem acesso às perguntas? Sim, Quais assim, a Daiane Eva, ela está perguntando quais os cursos de capacitação nesse momento você indicaria? Então, é super delicado, né? Porque, assim, tem algumas instituições que a gente acredita um pouco mais, e isso é natural, né? Talvez por um pouco mais de afinidade, de estar mais próximo, de ter conseguido desenvolver algumas atividades juntos, como eu citei agora o caso da Unigran Rio, que tem as suas pós-graduações. Tem uma infinitude de cursos sérios aqui no Rio de Janeiro, que eu não posso, como presidente da autarquia, por conta para preservar, né, a questão da pessoalidade, eu não vou citar curso A, curso B ou curso C. Mas é muito importante, na hora de vocês buscarem a capacitação, se não vão pela pós-graduação, vocês avaliarem qual local de estágio esse curso fornece, tá? Porque o estágio, para a nossa profissão, ela é um momento bem fundamental para que a gente se insira no mercado de trabalho. Então, é importante avaliar se essa instituição ela tem parceria de estágio com empresas públicas e privadas, e se esses locais são locais sérios, né? Onde você vai estagiar. Não vá apenas só pela divulgação do curso de capacitação. Procure ter informações a mais. Sim. Bom, Marcelo, Mariana, ela está perguntando aqui o seguinte: você poderia falar um pouco dos cargos que podem ser ocupados sem ficar preso nas 24 horas, como você falou? Sem ficar preso? Quais seriam esses cursos, esses cargos, né, que exigiriam mais do profissional, mais que 24 horas, por exemplo? Bom, então, vamos dar um exemplo aqui clássico, né? Por exemplo, um gestor de call center, onde controla todos os agendamentos de marcação e realização de exames de uma clínica. Nós temos muitos profissionais que ocupam esse cargo, que são formados em administração, formados em gestão, e, ao meu ver, o tecnólogo tem total competência para ocupar um cargo de coordenação de um call center, né? Um tecnólogo, ele pode ser gestor de uma unidade médica, por exemplo, onde ele vai fazer toda a parte de gestão, de controle de entrada, de toda a distribuição. Alô, Marcelo, tá me ouvindo? Alô, Marcelo? Eu acho que ele caiu. Acho que ele caiu, né? Bom, só complementando um pouco, pessoal, o que o Marcelo estava falando, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Um profissional, um tecnólogo de radiologia, que vai trabalhar, por exemplo, com proteção radiológica, pode ser exigido dele muito mais do que as 24 horas, né, que
que a categoria, né, que é fornecida para a categoria das práticas radiológicas. Por quê? Porque a Comissão Nacional de Energia Nuclear, por exemplo, ela pode exigir mais do profissional para poder atender, né, as atribuições, né, e atender as demandas da instalação, por exemplo. De volta, né? Supervisor de proteção Tô de radiológica. volta, Tá de né? volta. A gente coloca como Entrou de moderador. volta. Tem alguém que está com o microfone, Sim. deixa eu ver aí. É. Tem alguém que está com algum microfone aí, fazendo. Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tá Então, assim, ouvindo nós bem agora? Tô ouvindo sim. Tô ouvindo sim. Então, essa parte de gestão, ela é uma parte que o profissional tem muitas possibilidades, tá? Toda a parte de gestão da saúde é uma parte que o tecnólogo pode vislumbrar com toda certeza, tá? Com toda certeza. Vai falar, professora Adriana? Roberto? Fábio, bota, Fábio, coloca a Adriana como moderadora. É que ela saiu Ok. e entrou. Ah, tá. Daí, Estão me ouvindo? Peraí. Bruna, tem também para aí. Tem. Pronto. Pergunta da Bruna. Para quem gosta de medicina nuclear e quer se especializar na área, tem dificuldade em conseguir estágio. Você traria alguma alternativa para quem precisa estagiar? E aí a Então, Larissa Bruna, faz a mesma pergunta em relação à ressonância magnética. perfeito. Então, eu vou começar pela ressonância magnética, porque eu acho que é um campo já bem estabelecido aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A área da atuação da ressonância magnética, ela é dos profissionais das técnicas radiológicas. E a gente tem um fator bem interessante. Eu sou profissional da ressonância magnética. Hoje nós temos uma instabilidade com relação à aplicação das 24 horas por não ter radiação ionizante. Então, hoje, na maioria dos lugares, na ressonância magnética, se trabalha 36 horas, tá? Ainda tem um trabalho importante a ser feito na ressonância magnética com relação ao salário, né? Para que essas 36 horas sejam, já que não trabalha 24, as 36, elas sejam equivalentes ao valor da hora. Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que a ressonância magnética está bem estabelecida e bem segmentada aqui no estado do Rio de Janeiro. Você não vai ter muita dificuldade, não. Tá? As dificuldades que eu estou te passando são essas. As dificuldades das garantias que a nossa lei traz para quem trabalha com radiação ionizante. E a ressonância magnética, ela não tem radiação ionizante. Da medicina nuclear, nós fizemos um trabalho bem interessante ano passado, né? Tínhamos uma resolução, mais voltado para a parte técnica, que amparava o técnico que trabalhava, elaborava fora do radiodiagnóstico, tanto na radioterapia quanto na medicina nuclear. Ele mesmo sem ter o curso de especialização técnica, ele poderia estar trabalhando. Então, ano retrasado, o Conselho editou uma resolução e deu prazo. E aí nós fechamos parceria com 2 cursos. Esses cursos criaram a capacitação técnica em medicina nuclear e foi muito interessante. Junto com isso, nós iniciamos um projeto, pela primeira vez na história, o CRTR mapeou todas as clínicas de medicina nuclear e nós estamos, na medicina nuclear, num projeto de expansão, tá? Porque nós encontramos na medicina nuclear muitos técnicos em enfermagem, muitos enfermeiros, muitos biólogos, muitos biomédicos trabalhando com a medicina nuclear. E a medicina nuclear, ao nosso entender, como nós somos a única profissão que temos expresso na lei a área de atuação, radioterapia e medicina nuclear, a gente entende que essa área é uma área nossa. Então, primeiro ponto, precisamos de profissionais interessados e capacitados a estarem trabalhando nessa área, que consigam falar esse linguajar técnico, tanto de proteção radiológica, quanto das radiações, alfa, beta e gama, né? E toda aquela, o trabalho que nós temos dentro da cintilografia, da medicina nuclear PET. Então, é importante que a universidade invista também na busca de estágio para essas áreas. E a gente pode estar tentando desenvolvendo isso juntos, né? Abrindo espaço na medicina nuclear. É importante a gente segmentar a área da medicina nuclear
na medicina nuclear como uma área de atividade realmente do profissional da radiologia. Hoje nós estamos precisando desenvolver esse trabalho com força de fiscalização e assim que passar a pandemia, nós vamos retornar novamente a todos esses locais. No primeiro momento nós fizemos uma aproximação bem amistosa, né? Não fomos para o embate, até porque nós tivemos reuniões com quase todas as clínicas que se encontram nessa posição e os médicos espantados, sem saber que a área era nossa, porque nunca foi tomado posse. E aí agora a gente está nesse caminho, que as universidades criem as pós-graduações em medicina nuclear e que os profissionais também busquem esse interesse, que as universidades busquem essa parceria com esses institutos sérios para que os nossos profissionais possam estagiar diretamente. O tecnólogo, diferente do técnico, ele não precisa, ele tem habilitação plena. Então, é importante termos sim a pós-graduação, mas o tecnólogo não seria impedido de atuar na área se tivesse a pós-graduação na área ou a especialização técnica, entendeu? Se o tecnólogo entender que o que ele teve, o que ele teve na sua grade curricular seja o essencial, o conselho na fiscalização não irá impedir o tecnólogo de atuar nessa área, tá? Então, vou tentar explicar esse tópico novamente para não ter dúvida para os alunos. O técnico em radiologia, ele sai com uma habilitação apenas no radiodiagnóstico. Ele pode trabalhar com raio-x, mamografia, tomografia, ressonância, densitometria, ele pode trabalhar no radiodiagnóstico. O tecnólogo, ele sai com uma habilitação plena, podendo trabalhar no radiodiagnóstico, na medicina nuclear, na radioterapia, na radiologia industrial e na radiologia, né? Uma coisa é poder trabalhar, outra coisa é saber trabalhar e ter o conhecimento, tá bom? Então, eu sempre oriento, mesmo os técnicos que possuem habilitação para trabalhar no radiodiagnóstico, que buscam as capacitações, os tecnólogos também, que não se sentem seguros, que não conseguiram estagiar diretamente na área no período do estágio, que busquem as capacitações e façam o estágio, tá bom? Mas muito esclarecedor, Marcelo. Eu tenho uma dúvida. É o seguinte, como é que está da regional, né, do Conselho Regional, para o falando hoje, em meio a essa pandemia, em relação às anuidades? Está tendo algum desconto? Estão flexibilizando um pouco o pessoal a, tipo, ficar em dias com os valores de anuidades que devem ser pagos? Sim. Então, é importante a gente deixar muito claro que as 14 profissões que foram citadas lá na portaria ministerial, que são profissões da saúde, elas continuam com todo vapor, né? Então, na verdade, nós passamos a ter muito mais trabalho nessa pandemia. Então, hoje a nossa distribuição no Conselho para preservar os nossos funcionários foi parte deles estarem trabalhando em home office e nós distribuímos aí com 10% dos funcionários estando no dia para poder atender telefone e fazer as demandas administrativas que nós temos. Então, a gente está preservando os nossos trabalhadores na questão do home office. A diretoria vai 3 vezes na semana para dar também andamento à demanda. Nós temos muita demanda de inscrições, principalmente para essas contratações emergenciais, para os hospitais de campanhas, para as UPAs, enfim. As contratações elas ficaram aquecidas nesse período. Então, as nossas demandas financeiras, elas permanecem a mesma e, na verdade, talvez tenham até aumentado, tá? Então, isso é muito importante a gente deixar isso claro para os profissionais. Um outro ponto importante, por uma provocação nossa também aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Anter, ele aplicou, ele deixou de cobrar as anuidades em janeiro, fevereiro e março, abril e maio, passando para a primeira mensalidade do ano em junho. Então, todos aqueles profissionais que estavam em atraso lá a partir de janeiro, eles só começam a fazer o parcelamento agora em junho e sem juros, tá? O parcelamento em 5 vezes. Essa foi a medida que o Conselho Nacional aplicou para todos os profissionais terem em vista a questão da pandemia. Retirar os juros e permitir um parcelamento não de janeiro, mas sim no meio do ano. Obrigado, Marcelo. Marcelo, tem mais 2 perguntas aqui. A primeira é do Stanley. Ele colocou assim: pós-graduação
e o mestrado é fundamental e importante para o desenvolvimento profissional. Quais as chances desse profissional atuar em outro país em relação à nossa categoria ou na atuação no Brasil / Rio de Janeiro? Bom, eu acho, né, que em primeiro lugar, né, a gente até conversou isso Uma numa resposta outra coletiva, live. né? Vai depender também do país, né? Porque cada país também tem a sua, né, tem a sua legislação em relação a Perfeito, aceitar o perfeito. nosso diploma, né? Enfim. Mas o que você pode orientar a gente em relação a isso? Então, é bem interessante, né? Eu estava conversando com meu companheiro aqui de plantão hoje, com o Oswaldo, que nós temos uma associação latino-americana chamada LATRA. Eu faço parte dessa associação. E essa Legal. associação, ela contempla profissionais de todos os países da América Latina, ou a maioria, né? Então, a maioria dos países aqui da América Latina, a formação é o tecnólogo licenciado, tá? Então, a maioria deles com uma duração aí de estudo de 5 anos. Mas nós já temos um trabalho sendo desenvolvido pelo CONTER, onde o presidente Salomão, lá do Ceará, faz parte dessa comissão. Ela trabalha no Mercosul, e o tecnólogo será inserido já está inserido nesse planejamento do Mercosul, e será aceito já em breve nesse trâmite aqui do Mercosul para poder estar trabalhando, tá? É claro que para alguns países você tem a questão da validação, né? Essa documentação ela tem que passar por uma universidade para ela validar ali a sua grade curricular. Recentemente nós tivemos um intercâmbio com um português, né? E aí ele falou um pouco para a gente sobre esse intercâmbio, como funcionaria em Portugal. Foi algo bem interessante, mas lá nós teríamos o tecnólogo que teria que fazer a complementação da carga horária, porque lá também eles são técnico licenciado com 5 anos de formação. Então vocês vejam aí a diferença, né, de carga horária para o nosso estudo aqui no Brasil, né? Uma informação bem interessante, nesses congressos aqui da América Latina, o Brasil está sempre muito posicionado com relação à tecnologia, né? Porque nós sempre fomos o principal PIB durante muitos anos. Eu nem sei como é que está a situação do PIB do Brasil nesse momento, referente aos outros países aqui do Mercosul. Mas os principais equipamentos sempre chegou no Brasil. E isso fez com que a nossa mão de obra operacional sempre tivesse em destaque na América Latina. Os principais applications da América Latina saem do Brasil. Mas o que a gente perde para eles? Publicações de trabalho, né? Artigos científicos. E aí nós precisamos avançar. Um ponto muito importante que eu sempre debati nas universidades era que os trabalhos, e muitas das vezes os trabalhos apresentados por alguns alunos não eram trabalhos de relevância, trabalho que pudesse mudar a nossa rotina no dia a dia, ou que pudesse impactar numa rotina dos profissionais da radiologia. Então é muito importante também para os professores que passem a ter essa interação com o próprio conselho, o sindicato, quando estiver ativo, para que esses trabalhos desenvolvidos pelos nossos profissionais nas universidades possam ser trabalhos também relevantes para que a gente consiga utilizar no dia a dia, né? Ou trabalhos que possam ser, que possam mudar a própria dinâmica dos setores, né? Eu ouvi muitos trabalhos em muitas universidades que eram trabalhos de finalidade médica, né? Revisões de caso, enfim. E fica aqui a minha observação para que a gente consiga desenvolver mais trabalhos que possam mudar a nossa rotina no dia a dia. E a partir do momento que isso se intensificar, isso for uma realidade para os nossos profissionais de nível superior, e que a gente consiga aplicar esses artigos no dia a dia, nós vamos ganhar muito mais voz e muito mais respeitabilidade no meio acadêmico. Marcelo, é importante você colocar isso, porque quando nós, professores, né, tentamos elaborar trabalhos, né, de maior qualidade, ou que exijam, né, um nível de pesquisa maior, os nossos alunos acabam perdendo o interesse. Então, às vezes, a nossa baixa publicação é porque o aluno não entende a relevância
Perfeito. do desenvolvimento desse trabalho. Agora, na universidade, a gente não tem mais o trabalho de conclusão de curso. A gente tem agora um novo modelo, que é o PCA. Qual é a diferença? A cada período, o aluno tem que desenvolver um trabalho, isso vai mostrar a qualificação técnica dele, para amanhã ele ter um portfólio onde ele possa mostrar tudo que foi desenvolvido durante a sua graduação. Entendi. E a gente vê bastante resistência dos alunos, tanto no TCC quanto no PCA. Seja pelo... Alô? Não, estou te ouvindo. Seja porque esses alunos trabalham, têm um pouco tempo, mas, assim, o meio acadêmico e profissional exige de nós que a gente tenha trabalhos publicados, né? Isso faz uma diferença no nosso currículo e uma contribuição muito grande na área. Então, assim, é importante eles ouvirem de vocês, porque às vezes ouvem de nós, professores, e não tem o mesmo impacto. Sim. Então, Adriana, a gente ainda tem essa situação, né? Porque os alunos, na verdade, às vezes eles visam muito a área operacional, né? E nós podemos ir além disso. Então, deixa eu dar um exemplo. Teve um trabalho no terceiro simpósio carioca que nós fizemos no Hospital de Servidores, que eu pedi para que você indicasse para a gente lá alguns trabalhos. Teve um trabalho de vocês que foi muito significativo. E se esse trabalho tivesse sido feito em parceria com o Conselho, traria para a gente muito subsídio para que a gente pudesse avançar numa situação. Então, veja só, esse trabalho que foi feito por um grupo de alunos da Unigran Rio, ele falava sobre a administração de contraste, no Mercosul. E nós estávamos numa discussão aqui no estado do Rio de Janeiro, porque nós temos a biomedicina como o principal adversário nosso hoje pelas vagas de mercado de trabalho. Então, de um período que os órgãos de classes entendiam que você deveria diminuir as atribuições dos profissionais da radiologia, hoje a ordem numa ordem inversa a isso. É de você ampliar as atribuições, porque senão você não fica um profissional atrativo, né? Então, a discussão era se o tecnólogo teria a autonomia para pegar acesso e administrar o contraste, né? Então, esse trabalho, ele bem feito em parceria entre a universidade e um órgão de classe, nós teríamos um subsídio suficiente para fazer uma provocação ao CONTER para que pudesse levar isso para debate, né? Então, para você ver a importância de um trabalho, se ele fosse um pouco mais alinhado com a necessidade também que a gente tem de alguns apontamentos. E eu faço aqui essa provocação. Que a gente consiga desenvolver algumas atividades juntos, né, que a gente consiga discutir, e vocês provocarem os alunos para que consigam nos trazer essas informações para a tomada de decisão. Sim, da nossa parte, a provocação está aceita. Porque Perfeito. Quanto mais trabalho desenvolvido, mais trabalho publicado nós tivermos, melhor para a universidade, melhor para o currículo desse futuro profissional que vai estar aí no mercado. Sim. Uma outra coisa importante que você falou Pode falar, Marcelo. Não, só vou fazer uma observação, que é engraçado que quando a gente tem alguma oportunidade de conhecer um pouco mais a área da pesquisa, como foi o caso quando eu levei os meninos para fazer a visita no Senabio, né, eles se empolgam. Então, acho que está faltando mesmo é só a gente... né? Outro dia eu contei para eles que a gente tem um laboratório de genética dentro da Unigran Rio. Aí vários já querem conhecer o Labogen, já querem fazer uma visita lá no laboratório. Eu falei que eu levo eles lá para conhecerem, né? Eles ficaram espantados. Nossa, a gente tem um laboratório de genética. Nós temos um laboratório de genética na Unigran Rio. O pessoal acha que porque por ser uma universidade particular não faz pesquisa, né? Sim. E a gente tem, né? Então, a gente percebe que alguns ficam com os olhinhos brilhando. Então, acho que está faltando a gente começar a colocar isso mais em prática. Aí, ó, uma que foi no Senabi gostou, a Ellen já está falando lá, tá vendo? O Senabi foi maravilhosa a visita lá, né? Pena que a gente
tá nessa coisa Não, da e as pandemia portas lá estão agora. abertas para gente. Estão abertas para gente, para os meninos poderem ir para lá. E lá vai ser muito bom, lá vai ter muito o que fazer, com certeza. Né? Pode sair muito projeto de pesquisa, né? Então a gente pode fazer parcerias aí com o Conselho, Senabio, a gente, enfim, uma série de, né? A gente pode abrir as portas aí em vários setores, né? E deixa eu Assim, passar o para vocês Marcelo vai aqui a lembrar, a porta. gente já teve alunos que a gente apresentou vários trabalhos, né, em Sim, eventos da onde o conselho participou, mas o aluno tem que entender que tudo isso demanda tempo, né? O sim, aluno tem sim, que ter perfeito. disponibilidade, ir até o local, achar bacana, bonito, é uma coisa, ter disponibilidade de tempo para desenvolver o trabalho é outra, né? E esse Perfeito. engajamento é fundamental. Adriana, vou pegar essa, Oi. vou pegar essa reta final agora, que faltam 8 minutos para a gente estar encerrando aqui por conta dessa relação aqui do meu trabalho, né? Eu poderia ficar aqui muito mais, mas enfim, se tiver uma procura interessante, a gente pode estar fazendo uma outra. O Carlos Eduardo hoje não pôde estar com a gente porque ele está em mudança. E o plantão dele foi de ontem para hoje, ele está numa batida lá muito grande. Então, falei que eu conseguiria tocar a live sozinho, né? E que num próximo momento ele poderia estar aqui, ele tá aqui com a gente, tá? Então, só para tá aqui reforçando, eu vou dar uma ligada aqui na minha câmera, tá? Só para vocês terem uma noção, aqui eu tô aqui no plantão, né? Aqui, vamos ver se vocês conseguem aqui olhar o meu rosto aqui, né? Porque tô com uma luva nova aqui, né? Tá tudo esterilizado, então tá tranquilo. Aqui tá meu companheiro de plantão. Vamos ver aqui se a gente consegue ver aqui o rosto aqui do Oswaldo, tá? Então aqui é o nosso setor. Estamos aqui, o pavilhão A? Estamos no pavilhão A, é o pavilhão mais cheio aqui de pacientes com Covid-19. É uma experiência bem interessante, né? Porque eu trabalhei nos Jogos Olímpicos, então eu estou agora tendo a oportunidade também de trabalhar nessa pandemia. Já testei positivo, então venho com um pouco mais de segurança para darmos essa contribuição aqui para a saúde brasileira, né? Todos vocês vão ter a oportunidade, se Deus quiser, né, de estarem ingressando não só na área tecnológica, mas também na área de gestão. Hoje estar fazendo a gestão do conselho tem sido um grande prazer para a gente. A gente está desenvolvendo uma gestão com muitos braços, né? Com braços na política, com braços dentro das universidades. Conseguimos trabalhar com as universidades e trazermos aí o aproveitamento de competência para os técnicos em radiologia, onde fica facultado a questão do estágio, a negociação deles com as instituições. Então, esses avanços, e eu conversei muito com a Adriana numa outra reunião que nós estivemos, a gente acha que é um grande ganho e é um grande retorno de respeito para o técnico em radiologia, que muitas das vezes funciona como preceptor do tecnólogo, tá? Então, é importante os tecnólogos, ao buscarem lá o seu estágio, que tenham muito equilíbrio para extrair dos seus preceptores o maior nível de conhecimento possível. Uma das grandes dificuldades, eu fui coordenador do primeiro programa de estágio da CDPI, e a maior dificuldade que os alunos têm normalmente é a ansiedade de chegar no seu ambiente de estágio e já iniciar operando os equipamentos. Então, não entre com essa ansiedade. Procurem ganhar a confiança dos preceptores de vocês, vejam o que eles estão precisando, vão pegar os filmes, aprendam todas as anotações, aprendam todos os posicionamentos, que eles vão abrir a caixa preta do conhecimento para vocês, tá? Então, a etapa do equipamento ela é a última etapa.
muitas das vezes o profissional que está lá como preceptor, ele não tem, infelizmente, a gente precisa trabalhar isso, ele não tem compromisso, ele não está ligado nesse projeto educacional de Estado. Então, muitas das vezes, cabe a cada um aluno buscar essa com habilidade que esse profissional que lá está deu o melhor dele para vocês, tá? Essa aqui são as minhas palavras finais. Agradeço aqui a todos os moderadores que me ajudaram a conduzir isso perfeitamente. E vamos aí caminhando para a reta final, já ansioso para ter a próxima. Marcelo, Marcelo, tá ali, ficou mais uma perguntinha para trás. Para a batalha, entendeu? Oi, Marcelo. Como é que é? Tem mais uma perguntinha que a gente foi falando, ela foi ficando para trás, é da Brenda ali. Existem locais que não pagam piso salarial. E o Conselho está fazendo algo a respeito disso? Eu até dei essa resposta no início, né, que eu falei que o Conselho foram algumas atividades que nós fizemos além dessa questão, e o Magno, se estiver na live ainda, ele pode confirmar, acompanhou de perto esse trabalho que a gente desenvolveu. Nós oficiamos, criamos um canal de denúncia com um e-mail para que os profissionais fizessem a denúncia. Recebemos mais de 150 e-mails na verdade, oficiamos, porque o Conselho, embora ele pudesse oficiar esses locais, nós não podemos notificar, porque a gente não pode autuar e nem notificar, porque não está dentro das nossas atribuições, entendeu? Então, na verdade, nós apenas oficiamos informando que o piso salarial do Estado do Rio de Janeiro, ele tinha mudado, né, de acordo com o informativo da Alerj, e pressionamos para que eles se adequassem, senão nós iríamos denunciar para o Ministério Público do Trabalho. O grande problema que nós tivemos nesse detalhe é que na política, porque o Conselho é um órgão político, você aperta de um lado e o mercado corre para outro. Então nós tínhamos toda a fragilidade da questão da biomedicina e, infelizmente, o Temer fez uma reforma abençoada que foi para a lista. Gente, o que aconteceu com o meu celular? A gente está ouvindo ele. A gente está te ouvindo, Marcelo. Consegue me ouvir? A gente está ouvindo, conseguimos. sim. Então vamos lá. Volta aquela parte do Temer. Eu acho que ele ouvir, né? Está ouvindo agora. Consegue me ouvir? Então eu vou finalizar, tá? Então, todo esse efeito rebote que nós tivemos com essa aplicação, o mercado tentou caminhar para um outro caminho, né? É aquela frase lá, né, do Capitão Nascimento, quando ele disse que o Estado se reorganiza, né, todo aquele embate lá, né, que aquelas facções lá, elas se reorganizaram. Então, na verdade, essas empresas que não querem cumprir esse piso, elas se reorganizaram numa brecha que foi criada com a reforma trabalhista, onde possibilita, infelizmente, de contratarem uma empresa como terceirizada e nós temos que trabalhar, muitas das vezes, como pessoa jurídica, sem termos a garantia do piso estadual, porque você é sócio da empresa, né? Então isso agora é uma construção que a gente tem que ter para desfazer isso, né? Por isso a importância de termos profissionais da categoria no meio parlamentar, tá? Então a gente vem avançando nessa busca de parlamentares, que a gente chama de pessoas, de parlamentares que vão trabalhar na retaguarda da nossa profissão, tá bom? Então agradeço muito a vocês, eu estou aqui já no meu limite e vamos marcar uma próxima live numa terça-feira. Nós que agradecemos, né? Os alunos estão bastante satisfeitos. Estou vendo aqui só elogios aqui, né, nos comentários. Sim, estão querendo mais. Estão querendo mais. Querem marcar um outro encontro aí com você.
Já hora que você querem marcar engrenar a outro quinta. encontro. Uhum. Agora, sem demagogia, Marcelo, eu tenho conversado muito assim, com os conselhos de radiologia, porque assim, o que acontece? Eu sou um tecnólogo em radiologia, que sou registrado Sim, no conselho, mas eu sou supervisor de proteção radiológica registrado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, na minha vida de trabalho, eu sempre estou mais em contato com o pessoal da CENEM, certo? perfeito. Mas o que eu gostei de ter conversado com vocês hoje, ter percebido por parte de você um amplo conhecimento, né, tipo um domínio na parte da gestão do conselho, tá? Percebi também que vocês têm um pensamento bem para frente, porque vocês focaram bastante na parte da pós-graduação, da necessidade do Sim, aluno eles evoluírem mais ainda em desenvolver pesquisa, porque a pesquisa muitas vezes ela não só vai servir para trazer um benefício para toda a sociedade, mas para ele, para a empresa que ele vai trabalhar, pode trazer um benefício também para isso. Então, criar um perfil pesquisador, tipo investigador, também é muito interessante. Então, muito bom ouvir isso de você, tá? E é isso que a gente está propondo. Amanhã mesmo, a gente vai ter uma live que a gente está trazendo alguns tecnólogos em radiologia que eles optaram para trabalhar com pesquisa. Tipo, o pessoal que quis fazer legal. mestrado, quis fazer doutorado, para falar um pouco do que eles andam desenvolvendo, seja não só na área médica, na parte de geração de imagem, como também na parte de radiação ambiental, por exemplo, né, que a gente está sendo bombardeado o tempo Legal. inteiro. Então, eu te agradeço bastante, foi bastante enriquecedor a sua palestra, satisfeitos. Tá, eu agradeço a você também Também quero pelas agradecer aí, palavras, né? Marcelo, a sua participação. Vamos agendar um Sim, outro dia, porque o tempo foi curto, né, para tantas dúvidas, tantos informações. Sim. esclarecimentos. Estou à disposição, tá? Eu sempre estive à disposição. A Adriana aí que está mais próxima de mim aí sabe. Todas as solicitações dela foi tratada sempre com muito carinho. É David, né? Sim, Só verdade. para a gente aqui ressaltar, nós temos uma proximidade muito boa hoje com a Senem. Na nossa estratégia, para que a gente possa para que nós possamos ser uma categoria forte, nós precisamos ampliar esses braços, né? Então, nós temos um bom contato hoje, uma boa entrada na Senem, com a própria Lídia, com a própria Marissa, que é fiscal lá da Senem. A gente tem mantido uma relação de proximidade para que eles entendam um pouco mais da autorização que nós temos federal. E para isso, isso é muito trabalho, né? É um trabalho político que não é muito apresentado. Essa apresentação vocês só conseguem ver com a abertura de vagas, com a citação depois dos conselhos em grandes veículos importantes. Então, isso é muito trabalho, gente. O trabalho político aqui é um trabalho árduo. Então, além desse trabalho político, eu estou aqui no X, trabalhando hoje, suando aqui a camisa para levar o leitinho para o dia a dia para as crianças. Criança não, só Com tem uma de certeza. 18 anos. Né? Tá? Então, um abraço aí a todos, tá bom? Tá bom, Marcelo, Adriana, obrigada. Bom equipe aí, trabalho já para prepare a você. próxima live, que será um grande prazer. Vamos Ótimo. preparar a próxima live ainda para esse semestre. Tá? Um abraço aí, fiquem com Deus, tá? Obrigada, bom trabalho. Grande abraço, Marcelo. Obrigado. Grande abraço, Com Deus. obrigado, valeu, Boa Marcelo. noite aí a todos. Valeu. Fiquem com Deus. Com Deus. Ótima live, né, E aí, gente? meninos? O pessoal tá aqui elogiando, todo mundo feliz. Que bom que gostaram. A gente marca depois com um tempo maior. Realmente foi um equívoco meu e do Marcelo, achando que dia 1º era terça-feira. A gente Vocês, agenda para meninos, uma outra terça-feira. vocês têm essa noção da atribuição do conselho? Vocês tinham noção do que o conselho qual a importância, né, as atribuições que o conselho tecnólogo, né, técnico, tecnólogo em radiologia, vocês tinham essa noção?
Ah, Luciano, eu já tinha conhecido ele, legal. Ai, obrigada, Daiane. Hoje eu dei um jeitinho no cabelo, passei um batom. Obrigada, né? Por isso que eu Tá faço coraçãozinho para certo. vocês. Lindas. Mas assim, vocês tinham essa Vamos agendar noção? de novo uma nova data com mais tempo para que mais assuntos possam ser esclarecidos. Vocês ficaram tímidos, não perguntaram. Então é sinal que não tem mais dúvida nenhuma em relação à questão do estágio, né? A questão agora é só realmente esperar, né, a gente voltar para ver quais são as próximas diretrizes que vão ser passadas para a gente, né? Que a gente não cria, né? A gente recebe essas diretrizes, né? Então vamos aguardar aí e ver quais vão ser os próximos capítulos, né? Da novela Pandemia, né? Cadê a Adriana? Oi, não, tô aqui, tô ouvindo. Aí, né? Eu acho que agora a gente só tem que aguardar Sim, mesmo, assim que o ver quais são governo, os né, próximos, né? autorizar, Uhum. nós retornamos para a prática. Nós ficamos na dependência tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde. A universidade, né, todos os decretos, todas as informações que saem do governo, as coordenações trabalham diariamente fazendo planejamentos para qualquer momento a gente poder retornar. Retornar, que eu digo, na sala de aula presencial, porque a gente não parou de trabalhar, né? Tanto que a gente está hoje aqui tendo uma aula super importante. Daiane, a gente Eu estou tem lendo aqui que a planejamento sim, Daiane, que né, eu acho que a botou sobre as Adriana, aulas. isso, eu acho que a Adriana pode responder isso até melhor, mas assim, a gente tem projeções para voltar direto, mas a gente está aguardando as determinações O que acontece, Daiane, é que a gente recebe informações do município de Caxias, a gente recebe do Estado e a gente recebe do governo federal. E então, a universidade, ela obedece o que o MEC e o que o Ministério da Saúde determinam. Uhum. O município de Caxias pode falar, está tudo aberto, mas se o MEC e o Ministério da Saúde não autorizarem a volta de vocês ao campo de estágio e o retorno de vocês às aulas práticas, a universidade não pode permitir. Porque tanto o Estado quanto o município, eles não regem a universidade. Quem rege a universidade é o MEC, é o Ministério da Educação. Então, o tempo inteiro a universidade vem acompanhando essas novas diretrizes e aguardando a qualquer momento, né, a autorização do retorno de vocês para o campo de estágio. O Renato está colocando que, mesmo após a pandemia, seria interessante a gente continuar com esse sistema de lives que a gente está fazendo, né? E assim, Sim. Renato, é uma ideia nossa Mas, mesmo. Renato, E isso a foi uma gente. nova descoberta. Exatamente, e a gente descobriu que pode trazer gente, né? O mundo é o limite, Tem né? acontecer umas coisas, né? A gente pode trazer gente do mundo inteiro, de qualquer hora que a gente quiser, né? Mesmo lá na faculdade, né? Isso mesmo. Então, o Rafael, acho que vai falar alguma coisa. Rafael? Se a gente colocar a Rafael Rafael como está aí de moderador, volta né? aí com a gente, né? Não? Então, assim, eu acho que a gente agora, né, com essa ferramenta aí, né, que a gente não tinha essa noção, né, infelizmente. Só um instante, gente. Acho que o Rafael está querendo falar. Fala aí, Rafael. Tenta agora. Pega alguém aí a fala, vou atender aqui rapidinho. Peraí. Tá.
Ô, Rafael, você está como moderador, acho que você consegue falar agora. Quer falar alguma coisa? Voltei. Então é isso mesmo, a Pronto, gente vai voltei. sempre trazer pessoas, né, para poder apresentar novas aplicações, né, pessoas que atuam em áreas distintas. Hoje em dia, a dificuldade das pessoas era tempo, por não questão de trânsito, ter questão de ir para o local. Hoje a gente pode fazer na própria live, tipo online mesmo, todo mundo junto, no formato de lives. A Larissa está pedindo, Adriana, para a gente colocar aí, está te pedindo para você colocar a resolução mais atualizada no grupo de estágio. Escutou, Adriana? Estou Verdade. anotando aqui. Tá me escutando, Fábio? Estou ouvindo bem. Tá, não, só estou anotando aqui a Larissa. Eu tinha ficado sem áudio, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá com eco, tá com eco. Deixa eu tirar o notificação, que de repente fica. Adriana? Eu estou anotando, Larissa. Eu tô botando aqui no. Falar? Não. Que isso, gente? Eu acho que aqueles Buda atrás da Adriana não tá ajudando. Conseguiu falar? Eu acho que ele saiu. Eu acho que saiu sem querer aqui, deixa eu ver. Eu sou o Rafael. Ele não está mais na sala. O Rafael tá sem Oi, som. estão me ouvindo? Ele tá pedindo para ser habilitado, Fábio. Tá. Bota ele como moderador lá, que eu acho que ele não está conseguindo falar por isso. Resolução mais atualizada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Sim, estamos sim. pode falar. E sem Fiquei sem som. Ué, você não escuta a gente? Será que o Rafael consegue falar agora? Vamos ver se ele. Tá dando uma travada. Visão mais atualizada no grupo de estágio. O professor Rafael não está disponível mais não, tá? Uma travada. Eu fiquei aqui, não cheguei a cair, mas travou tudo, ficou tudo parado. Estão me escutando agora? Estou te ouvindo, Roberto. Tá. A Adriana está tentando entrar de novo. De novo. E deu uma congelada, não sei se congelou para vocês também aí. Pronto, Parou vou tudo. colocar a professora Adriana novamente. Sim.
Ok. Não, professora. O som. Fala para ela apertar o F. Não sei se ela está no celular ou se ela está em computador. Deixa eu apertar o quê? Diz aí que eu vou mandar mensagem para ela direto. É o F1 ou o F4? Ó, uma mensagem aqui que recebemos. Tem muita muita coisa ainda para aprender. Nossa, mãe. Olha, é outro mundo. Inclusive, né, esse o pessoal fala quando voltar ao normal vai ser um novo normal, né, gente, em todos os setores da nossa vida, né? Não só no trabalho, mas acho que em tudo, né? Porque a gente vem, né, vendo aí várias questões positivas também, né? Não é só negativo, né? Claro que a doença, né, ninguém, mas tem muita coisa positiva que a gente está aprendendo com essa pandemia, Com entendeu? certeza. E a gente tem que colocar isso em prática mesmo, né? Em todos os sentidos, não só no sentido mesmo de trabalho, né? Mas no sentido da nossa vida mesmo, do nosso bem-estar, né? De tudo. Você vê que a gente está aprendendo de tudo um pouco. Travou de novo? A Adriana entrando aí. Vamos lá. Vamos aproveitar para conversar com nós. Ela entra, ela sai. Tá brincando de gato e rato com a gente? Sim, Cirlé, estamos nos reinventando. Exatamente. Isso aí. Uma coisa é certa, Tá pessoal. tentando. Eu, no tempo da guerra, tive tanta oportunidade quanto vocês estão tendo em conhecer diversas pessoas de áreas distintas, tá? A gente conhecia uma pessoa ali, quando a gente corria atrás, a gente como aluno só, quando a gente procurava saber de uma pessoa, a gente corria atrás dessa pessoa para buscar informação. Hoje, a gente está tendo essa facilidade de ter contato direto com as pessoas de diversas formações, né? De diversas formações, não, de diversas áreas, pessoas formadas na radiologia, em diversas áreas, a gente vê o tanto de possibilidades, né, que tem a profissão. Então, no meu tempo não tinha isso de jeito nenhum. Eu acho que eu fico vibrando no momento, assim, como eu estava naquele momento, qualquer palestrinha que acontecia era de 2 em 2 anos. Caramba, isso para a gente era uma festa, era uma coisa surreal. E hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer isso com uma facilidade tão grande, né? E tipo, tá fácil a gente adquirir tanto conhecimento hoje, até pela questão da internet, o tanto de coisa que está disponível, né, professora? E outra coisa, assim, que assim, o Marcelo não teve muito tempo para falar, mas ele citou rapidamente. Gente, já está tendo contratações e com certeza, assim que essa pandemia, né, for, né, baixando, as coisas forem entrando nesse novo normal, eu acredito que vai realmente abrir muita vaga aí e não é só para o setor de diagnóstico, não, tá? Então, é aquilo que a gente já conversou anteriormente, o Marcelo reforçou hoje rapidamente, mas que já conversamos anteriormente, né, na outra live também, tem que se preparar agora, entendeu? Então, assim, tem que terminar o curso para poder pegar essa onda, para poder surfar nessa onda, entendeu? Não é esperar a pandemia passar para ver o que vai acontecer, para ir, aí já era. Aí vai pegar a próxima pandemia só, vai estar só preparado para a próxima pandemia, para essa não vai dar mais, entendeu? Deus me livre, vai ter que ter madeira. Então, assim, é a hora
ficar ligado. E aí, Adriana, entrou a imagem. Voz. Não vai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma ligada. Será que ela tá no celular? Eu não sei. E aí, pessoal, no mais, assim, o que ficou de dúvida hoje? Tem alguma coisa que vocês querem aproveitar essa oportunidade que estamos aqui para, de repente, tirar alguma outra dúvida pontual? Vamos aproveitar esse momento. A Adriana tem que aprender a fazer, ó, os sinais. Digita. Você consegue ver o que os meninos estão digitando? Vai por digitar, vai digitando. Ai, gente, de novo. Bolo. Olha, por causa da live, não. Mas tem bolo hoje aqui em casa. Bolo? Pobreza. Só que você goste, né? Ah, tá. Comprou um sabor para cada um. Isso. Tá certo, tá legal. Ai, Adri. Cadê os cachorros? Ó, dia de live, minha filha, tá tudo preso, tá amordaçado. Passei fita durex na boca de cada um deles. Ô, dia de live, peraí, entre a gente tudo bem, né? Quando tá só a gente, vai vir gente convidado, né? Pô, vou deixar os cachorros aqui latindo. Não. Então, professora Roberta, professor Fara, Larissa, oh meu Deus do céu. Tem 50% do estágio concluído, só realmente passar. Peraí. Passar para retomar e completar o resto, né? Sim, sim, isso aí. Né, Larissa? Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo, a gente vai conseguir acertar a vidinha de todo mundo, tá? Não vai ser por falta de empenho nosso, não. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E eu acho que vocês perceberam que o Marcelo é parceiro, tá? Eu acho que isso é importante, né? Vocês perceberem, né? Ele tem muita boa vontade. Olha, eu não conhecia ele pessoalmente, né? A primeira vez que eu fui conhecê-lo foi com a Adriana lá no conselho, né? E foi só eu e ela lá, né? Um dia lá que a gente foi lá conversar com ele no negócio, eu não o conhecia. E eu achei ele extremamente acessível. Eu acho que é nível de quem? Ah, Jaqueline, quero saber de quem é o nível. É do namorado da minha filha. Mas, assim, voltando para o Marcelo, ele é uma pessoa extremamente acessível, ele está sempre que a Adriana precisa dele, sempre que a Adriana entra em contato com ele sempre está, sabe, assim, querendo ajudar. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa no conselho que não. Sim, não está, né? Eu vejo pelo meu conselho, ou até outras situações passadas, né? A pessoa não está muito entusiasmada. E a gente vê aí que o Marcelo está lutando pela categoria, então eu acho que isso é muito importante, né? É uma categoria nova, Fábio, a gente tem que se mostrar mesmo, as pessoas precisam conhecer o que é um tecnólogo. Isso é muito importante. Tem gente que não conhece, acha que o tecnólogo vai ali apertar raio-x. Não é isso, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente. Ele briga pela categoria nesse sentido. Então, eu acho. Era importante vocês verem isso também, para vocês verem que vocês não estão desamparados. Vocês têm um conselho que está ali brigando por vocês. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que juntando a gente, juntando o conselho,
o que a gente puder fazer, realmente a gente vai fazer para poder ajudá-los, com certeza. Tá? Tem uma pergunta aqui, Roberta, da Daiane. Ela pergunta assim: quando você estudou medicina nuclear, achou alguma dificuldade no momento de encontrar emprego? Eu não sei se isso foi para mim essa pergunta. Foi, não, Né? mas a resposta também. Também para você. A gente perguntou para ele, mas responde você também. Dá o Sim. depoimento, dá o teu depoimento também, que é importante. Depois dos 50%, por isso eu achei estranho. Foi de sair depois da pergunta da Larissa. Mas vamos ver. Bom, Vai lá, responde também. Importante seu depoimento. foi para vocês dois, ela está falando. Então, Daiane, na realidade, assim, eu fiz a disciplina de medicina nuclear, tá? Eu lembro que na universidade que eu estudei tinha disciplina específica, como tem aqui na Unigran Rio. Eu fiquei fascinado a primeira vez que estudei medicina nuclear, achei bastante interessante. Primeiro que a gente lidava diretamente com fontes abertas, você tem que estudar aquela questão de radioatividade, você tem que entender todo o processo de decaimento radioativo, quando envolvia tipo essas continhas, eu achava assim bacana, fiz pronto, essa área que eu quero trabalhar. Bom, quando eu tive a disciplina, eu tive essa ideia, quis fazer para medicina nuclear. Ao mesmo tempo que eu tinha bastante interesse em trabalhar com medicina nuclear, eu comecei a me especializar um pouco mais na parte de proteção radiológica na área de radiografia industrial. Então, assim, por um acaso, tipo, eu consegui, tipo, com a maior facilidade, trabalhar diretamente na proteção radiológica, tá? Na parte de radiografia industrial. E eu terminei meio que deixando de lado essa parte da parte de medicina nuclear, porque eu já estava ingressando nessa área de proteção radiológica e radiografia industrial e já estava achando interessante também, porque você trabalhava com fontes, tinha que fazer aquelas mesmas contas, enfim. Mas, assim, eu não cheguei realmente a trabalhar de fato, não, com medicina nuclear, não. Hoje eu trabalho indiretamente com a medicina nuclear, tá? Porque hoje eu trabalho numa fábrica que produz um radiofármaco muito importante, radiografia por emissão de pósito. Hoje é o carro-chefe, que seria o FDG. Hoje, o meu trabalho é uma radiofarmácia industrial, é uma medicina nuclear. A única diferença é que eu não mexo diretamente com o paciente, né? A gente produz o radiofármaco, a gente faz o transporte do material radioativo, conforme os requisitos regulatórios da CNEM, e a gente manda para as clínicas. Ele chega lá e lá é que ele é administrado no paciente. Hoje, sim, mas o meu primeiro trabalho, depois da minha formação, foi com industrial. Só que foi uma live, eu tô aqui com os meninos, depois eu te respondo, tá? Tem duas questões aí que a Adriana está colocando, né? Em relação a essa questão da Unigran Rio em relação à pandemia, realmente ela tomou, né? Já contei essa história para vocês. Foi a primeira semana da pandemia, eu pensei assim, cara, eu vou pirar, eu vou surtar, porque a gente não parava de fazer planilha, a gente não parava de trabalhar para a gente conseguir colocar tudo em ordem, né? A Adriana toda hora passando, né, as tarefas que ela recebia, né, dos superiores, né, do reitor, né, da direção, e para a gente conseguir montar tudo e começar a usar a plataforma para poder dar essa aula virtual, né? Porque é a maneira que a gente encontrou de fazer o trabalho que a gente faz com vocês em sala de aula, mas sem estar em sala de aula, né? Sempre aquilo que a gente fala, não é pegar e botar um videozinho para vocês assistirem sobre a aula, não, o professor está aqui, né? A gente está aqui, a gente está dando aula, a gente está, né, como se a gente estivesse em sala de aula. Então, eu achei isso, assim, perfeito, né? Quando para a gente, eu acho que a gente está conseguindo, claro, né? Tem coisinha outra aqui que a gente pode melhorar e tal, mas a gente está aprendendo, né, a mexer com a ferramenta, né, tudo isso. No início era muito engraçado, né, eu entrava na sala errada, botava uma sala, vocês entravam em outra, é um rolo danado, mas enfim,
até gostando disso, muitos me falam isso, fazem esse comentário, que prefere aula assim do que presencial. Eu falo assim, oh meu Deus do céu, né? Também nem tanto, né? Mas eu acho que a universidade está dando muito suporte para a gente, sabe, o tempo inteiro nos trabalhando, dando apoio. E olha, não é só o apoio em termos de didática, em termos de ferramenta, não. Existe até também um apoio psicológico, tá? Não sei se vocês sabem, mas existe até isso também, tá? Da mesma forma que existe para vocês, né, o NAPA, existe para a gente agora também um apoio, né, psicológico, porque, poxa, muitos ficam, né, nem todo mundo está trabalhando bem, essa questão da pandemia, né, a gente sabe que tem toda aquela parte, né, da ansiedade, da angústia pelo que está acontecendo, né, enfim, né. Então, a universidade tem trabalhado muito bem isso com a gente. Outra coisa que ela está colocando também aqui é em relação à questão da mudança da grade, né? Que foi muito pensado justamente nessas atribuições do tecnólogo. E essa grade, gente, ela vai estar sempre sendo atualizada, porque as atribuições do tecnólogo estão sempre evoluindo, né? Então, a nossa ideia é evoluir sempre, entendeu? A gente não podia, a gente não aguentava mais ficar com aquela, né? O Fábio não conheceu a nossa antiga grade, né? Ainda Não, bem. conheço não. Ainda bem. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que você não viu a nossa grade antiga, né? Mas, então, todo esse nosso trabalho, né? Eu acho que a gente vai conseguir aí chegar num denominador, né, muito interessante em relação ao futuro de vocês aí, né, como profissionais. Agora também depende de vocês também, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né, do estágio, de levar o estágio a sério, né? Aquelas coisas que a gente sempre conversa. De agora em treinamento de equipe carreira, a gente tem a oportunidade de conversar bastante coisas também que são legais, que eu acho que vai estar ajudando também, né? O pessoal acha até aula engraçada, né? Que a gente, mas tem muita coisa ali que a gente tem que realmente começar a levar a sério. Deixa eu ver aquele que eu já me perdi aqui no que a Adriana colocou. Vamos lá, lá em cima. Estágio, Karen. Cara, essa questão de desconto, de mensalidade e tal, isso aí realmente não é com a gente. Isso aí a gente tem um setor dentro da universidade que cuida disso. Se for tudo para a gente, fica difícil, fica complicado, tá? Então, realmente, o setor de finanças, digamos assim, né, da universidade, é uma área que a gente não domina nada. A gente, tá? E que eu saiba, isso é em relação a escolas e não a universidades, tá bom? O que me foi passado, que na realidade isso aí foi determinado para escolas. A universidade não tem nada determinado, não. A Adriana está colocando aí que está sendo tratado. Adriana, acho que ela tem um jeito de entrar, mas não está conseguindo. Eu não sei, esse negócio de celular, eu não consigo te fazer, tem que ser tudo no computador. Eu acho que o único problema do celular é porque fica tremendo, né? Que a gente fica sem aquela posição fixa. Mas até que É, funciona bem. é. Ai, É. eu tenho dificuldade. Se a pessoa vai terminar a fala, tal. Ela acha que o problema é o fone mesmo, né? Uhum.
E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Obrigada, Amanda. Amanda tá falando aí que ama minha Olha, Amanda. Valeu. Tá? A gente se diverte bastante, né? Inclusive, depois eu vou conversar com vocês, tá? Para a gente fazer repor, eu vou precisar repor, tá? A aula de patologia e de treinamento de carreira por conta vai ser amanhã vai ter mais uma live. É importante que vocês assistam essa live. E aí não tem problema, porque a gente está em momentos de pandemia mesmo, né? Então, qualquer hora é hora. Aí eu vou marcar com vocês um horário extra, tá? Para a gente fazer a nossa aula, tá certo? Eu vou ver aqui direitinho com vocês e vou marcar, tá? Não vou deixar de dar aula, não. A gente vai, tanto a aula de treinamento de carreira quanto de patologia, a gente vai fechar aí. Vou ver se ainda consigo marcar essa semana, senão na semana que vem, tá bom? A gente vai fechar um horário extra aí. Outra facilidade também, a gente agora, né, quando tiver, mesmo presencialmente, mas vamos supor, fiquei doente, né, mas é uma doença assim, um troço assim, pô, passei mal, mas não é um troço para pedir atestado médico, né? Atestado médico a gente até pede, não é para a gente pedir licença, que eu ia falar licença. Não é para a gente tirar licença, ficar afastado, mas é aquele dia que de repente a gente não conseguiu dar aula. E aí a gente agora pode fazer assim, a gente pode fazer a nossa reposição de aula usando essa ferramenta, né? Só a gente conseguir marcar um horário e conseguir fazer isso. Enfim, a gente agora está com mil opções diferentes aí para a gente resolver nossos problemas. Aí, Fábio, também, de parabéns. Tem que tirar todas as nossas dúvidas com carinho. Aí, Fábio. ótimo, obrigado. Eu já estou até divulgando já a live de amanhã. Uhum. Sim, amanhã vai ser show, gente. Amanhã eu quero todo mundo na live, hein? Que amanhã seria o pessoal de Nova Iguaçu, né? Seria a minha aula. Então, eu quero todo mundo de Nova Iguaçu na live amanhã do Fábio, né? Da nossa live amanhã. E o pessoal de Caxias também. Também, todo mundo, pronto. Tá? Eu vou começar a distribuir pontos nessas lives, aí você vai ver só, vai bombar. Tá? Inclusive, a live de hoje está gravada. Tá gravando até agora. Até essas besteiras agora, essas bobeiras que a gente está falando agora e tal, estão sendo gravadas. Tá, interromper aqui, né? Que eu acho que não vai ter mais nenhuma dúvida.